O homem voltou, o homem voltou. Ele voltou. Boa noite, Nassif. Tudo bom, gente? Bem-vindo. Boa noite para vocês aí. Boa noite, querido. Boa, Nassif. Vamos começar falando sobre o resultado do PIB, né? Que avançou 1,4%, isso no primeiro trimestre. O avanço foi puxado pela alta na agropecuária, que cresceu 12,2% nos 3 primeiros meses do ano, na comparação com o trimestre anterior. A gente fez uma arte aqui, ó, para a gente dar uma olhada. Ó, então, temos o PIB aí, um aumento de 1,4%, um resultado muito bom, inclusive. E os grandes responsáveis aí, a agropecuária com 12,2%, serviços com 0,3% e a indústria com menos 0,1%, Luiz Nassif. Esse é o problema aí, porque a indústria é a grande empregadora. Quando a gente pega os dados aí da Pesquisa Nacional do PNAD, que mede emprego e desemprego, a agricultura, toda pesquisa, você tem uma redução dos quadros de empregados na agricultura, e uma melhoria do salário, mostrando a mecanização aí, a tecnologia na agricultura, né? Mas, de uma maneira geral, esse aumento de PIB mostra que o país está conseguindo resistir à taxa de juros. Por quê? Porque o crescimento está vindo através desses programas de assistenciais, aí, os programas de Bolsa Família e tudo, que é um pessoal que não tem condições de recorrer a crédito, né? Então, está segurando aí, surpreendendo. Você pegar todos os dados que saíram de PIB, eu acho que o Brasil foi o terceiro PIB mais alto aí nesse período, né? Mas quando você vê todo o comportamento do PIB de todos os países estão engagalados aí por essa loucura aí, desse modelo de política monetária e fiscal, que joga tudo em cima de juros, você joga tudo em cima de juros, você precisa aumentar juros. E o ponto central aí é o livre fluxo de capitais, não é demanda, você não tem demanda puxando a inflação, é o dólar, quando ele explode, que puxa a inflação. Então fica todo mundo amarrado, o Haddad amarrado a isso, o Galípolo amarrado a isso aí, então é terrível, Isso aí só vai conseguir ter controle de capital no momento em que a crise aprofundar. Daí baixa o seu crise na Terra aqui e obriga o mundo aí a rever esse negócio do livre fluxo de capitais. Esse é o capital gafanhoto, é o pior tipo de capital, né? Muito bom, capital gafanhoto, gostei. O Nassif estava falando, Roberta, que o Brasil teve entre os maiores crescimentos do PIB na contramão de algumas potências, né? Sim, a gente tem uma arte, inclusive, para exemplificar o que a gente está falando aqui. Estados Unidos, menos 0,1%, Japão, menos 0,2%, Coreia do Sul também, menos 0,2%. Resultados aí do trimestre para a gente realmente comparar, né? Só pontuando que o que o Nassif chama a atenção é que assim, também não é para ficar soltando o rojão, porque o que salvou no primeiro trimestre foi a agropecuária, né? Porque nos serviços e na indústria praticamente teve um empate, andou meio de lado, o que é até normal, né, Nassif? Relativamente normal para um primeiro trimestre na comparação com o último do ano anterior, não é isso? Porque o trimestre forte costuma ser o último do ano. Então, quando você vem para um primeiro trimestre e serviço e indústria estão mais ou menos andando de lado, meio estáveis, é normal. Até sorte que a agropecuária deu uma puxada, o que mostra que talvez a gente tenha aí um ano bom na pecuária e na agropecuária, na agricultura, o que também ajude a segurar os preços, a gente espera. Se fosse mais balanceado, né, entre serviços, agropecuária, seria melhor. Seria o ideal. Esse é o ponto. Com essa safra benéfica aí, vai ser possível você reduzir preço de alimentos, que é o que mais pressiona a inflação, né? E começar a criar estoques reguladores. Esse que é o ponto. Agora, o que vai resolver mais isso aí, digamos, essas visitas do Lula à China e tudo, está tendo um movimento para tentativa de convencer o Banco Central Europeu, no caso da Europa, e o Banco Central Chinês, de adquirir títulos do Tesouro Brasileiro aí. Isso é para permitir futuramente que você estabeleça linhas de comércio nas moedas nacionais. E com isso você fica livre um pouco dessas oscilações do dólar, que com essas loucuras do Trump aí vão ser cada vez maiores, né? A oscilação do dólar é a grande ameaça que você tem aí, a inflação e tudo, e obrigando aumento de taxa de juros exclusivamente para atrair dólar especulativo para cá e impedir a explosão do câmbio. Então isso aí como é que chama aquele sujeito, aquele que subia a montanha, Sísifo. colocava pedra lá Sísifo. e a pedra rolava. Sísifo. Mito de Sísifo.
Esse que é o problema aqui. Que sobe a pedra volta, sobe a pedra volta. Ou, em bom português, enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Enxugar gelo. E olha, gente, vamos trazer outro assunto, porque essa foi uma semana de queda de baço entre o governo Lula e o Congresso. É lógico que eu estou falando sobre o aumento do IOF. Pauta quente da semana. A disputa terminou com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, dando 10 dias para a gestão de Haddad apresentar uma alternativa ao aumento do imposto. Mota diz que o clima na casa é para derrubar o novo IOF. E, Nassif, como é que você acha que essa história vai se desenrolar, hein? Qual é o fim dela? Veja bem, o Haddad ele tem um desafio na mão aí, que é melhorar as contas públicas, o superávit, até porque a máquina pública está parando aí. Daí, onde que ele pode atuar? De forma justa, reduzindo os subsídios. Quem que segura os subsídios? A Câmara. Toda sorte de subsídios. Você tem dinheiro para todo lado aí, escandalosamente. Você pega o Estadão, Folha e Globo fazendo editoriais sobre a gastança, tudo. O grande problema que nós temos aí foram aquelas concessões feitas aí para a folha de salários dos veículos de mídia, aí que não foram repostas, o sistema convencional não foi reposto, porque a Câmara atendeu o lobby aí dos jornais. Então é complicado. Você pega a Zona Franca de Manaus, o que tem de jogada da Ambev, mas esses são os donos do parlamento. Daí vem o Hugo Mota, não aceitamos mais impostos, tem que cortar. Vai cortar onde? Vai cortar da Ambev? Não vai, porque o Congresso não deixa. Vai cortar dos grupos de mídia? Não vai, porque o Congresso não deixa. Onde que o Congresso deixa? Saúde, educação, universidades, tudo aquilo que conta para o desenvolvimento do país, você pode cortar. O que não conta, o que é benefício para grupo, você não pode cortar. Então deixa o Haddad numa posição terrível aí. Aliás, essas críticas que estão sendo feitas a ele são absolutamente injustas aí. O que ele tem? O Haddad, aliás, ele está no lugar errado. O Haddad era para estar na Casa Civil, que ele é o maior gestor público que eu já vi. E é um cara de extrema coragem para tomar atitudes racionais. Racionais. Só que dentro das circunstâncias políticas, do cerco político em cima do governo, fica sem alternativa. Então daí vem os técnicos da Fazenda, tem uma medida aqui, mas ninguém tomou antes, o Haddad toma sem avaliar o impacto político. Esse é um problema também, né? Eu acho. Só que qual a alternativa? O Mercadante, presidente do BNDES, trouxe as alternativas aí. Taxar mais as bets e taxar as criptomoedas. Porque se você pega bets, criptomoedas e essas fintechs aí, por que elas estão tendo esse crescimento exponencial? Porque o dinheiro do crime organizado está indo para lá. Você tem uma baita economia do crime organizado que está indo para esses setores. Só que não pode mexer, por quê? Porque o Congresso não deixa, a imprensa não deixa. Você pega o grande anunciante dos jornais hoje, são as bets. E as fintechs, a mesma coisa. As fintechs não têm controle nenhum aí. O Banco Central pode controlar os bancos comerciais, não tem ainda ferramenta para controlar as fintechs. Daí, quando você pega os influenciadores digitais aí, você tem o maior processo de lavagem de dinheiro, porque você não tem noção de quanto que eles faturam. Então, pega só as empresas daquele que foi candidato aí a prefeito, aí, o Marçal. O Marçal, Pablo Marçal, todas aquelas empresas que ele monta são típicas de lavagem de dinheiro. Empresas do setor imobiliário, as vendas aí de lugar perto dele no almoço, $5 mil. Então, como você não tem condição de avaliar, isso é um caminho aberto aí para lavagem de dinheiro. Daí você não pode entrar nessa área. Por quê? Porque esse pessoal garante a muitos parlamentares. Você não pode taxar as big techs. Porque você pega esse evento que teve do partido do PL lá, bancado por todas as big techs torcendo pelo Bolsonaro. Daí você entra um outro aspecto aí, que é essa pressão dos Estados Unidos sobre o Supremo, que não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, tem a ver com as big techs, né? Então é um cerco muito grande. E o Haddad fica amarrado. Aí daí você tem um baita quadro político aí sendo queimado por uma missão impossível. Ô, Nassif, hoje, falando em queimado, Chico, saiu até uma nota, assim, a gente não deu tanto destaque, porque eu vi, né, foi uma jornalista da Globo News que trouxe essa informação, às vezes até plantação para desgastar ainda mais o ministro, mas dizendo que ele estaria disposto até, se o Lula for reeleito, não permanecer no Ministério da Fazenda, porque o desgaste está gigantesco, inclusive político, para o Haddad. Você tem informação sobre isso, Nassif? Olha, o desgaste está muito grande para ele.
Eu tive recentemente com ele, aí está muito abatido aí, muito... Ele fez um desabafo até num evento aí, que ele falou, pô, são esses eventos que levantam o moral da gente. É um baita homem público com uma missão impossível. Você pega aí, o governo ele está fazendo muita coisa que não aparece. Você tem o programa de transição energética do Haddad, você tem o NIB do Alckmin, você tem o Brasil 2050 da Tebet, você tem o Caderno Verde, o Livro Verde lá de Ciência e Tecnologia e tudo. São todos programas que estão sendo montados de forma autônoma, sem aparecer, porque o Rui Costa impede que apareça. Impressionante isso. E o Lula dá toda a força para o Rui Costa. Porque o Lula não quer que... Eu não sei o que passa na cabeça do Lula. Então, se você tivesse um mínimo de estratégia política, você juntaria tudo isso num plano único, num plano de metas aí, que não é o Rui Costa que vai fazer. O Rui Costa não tem dimensão para isso. O Rui Costa é um governador com visão local lá. Mas montaria um projeto para mostrar o futuro. Esse desânimo que a população tem não é inflação de alimentos, isso, aquilo. O salário está melhorando, o emprego está melhorando, o PIB está melhorando. É falta de perspectiva de futuro. E daí esse plano, quem teria que ser o comandante desse plano? O Lula. Que é o Lula que daria visibilidade para esse plano. Outro dia eu falei com uma pessoa que esteve com o Lula no Mato Grosso. Daí começou a mostrar as obras do governo Lula no Mato Grosso. Mas muito mais do que os do governador, muito mais do que o Bolsonaro deu. Baita entrega lá. Só que não passa a percepção de construção de futuro. Então fica uma briga de narrativas. Pô, eu fiz isso, isso e aquilo. Daí vem o Tarcísio de Freitas, outro dia apareceu na frente de um trator movido a biodiesel, que ele não tem nada a ver com esse trator. Pô. Ele falou, olha aqui o que nós estamos fazendo pelo país. O Tarcísio não tem nada para oferecer. Ele vai ter obras agora, porque estava com bastante dinheiro em caixa aí. Não tem uma política consistente dele que pare em pé. Mas como o Lula não tem uma marca, ele tinha a marca lá atrás, que era o combate à miséria. Em 2008, ele tinha uma outra marca, que era a luta contra a crise de 2008. Saiu brilhantemente lá. Só que hoje ele volta tentando pegar as marcas de 2000. O jogo é outro hoje. O jogo é outro. E a construção do futuro é o ponto central. E você só constrói o futuro se você mostrar um conjunto articulado de projetos, criar uma marca. O Juscelino criou, 50 anos em 5. É isso. O Roosevelt criou lá atrás. Cria uma marca dessa, dá para o Sidônio lá se virar para divulgar, e quando o Lula começar a falar das suas obras, o pessoal vê o conjunto, tem uma ideia do conjunto. E está caminhando, mas não chega na população. Então essa chacoalhada que tem que ser dada. Agora, se houvesse um mínimo de racionalidade aí, você colocaria o Haddad para montar isso. O que o Haddad fez no Ministério da Educação e na Prefeitura mostra duas coisas. Primeiro, uma enorme capacidade gerencial. Segundo, uma enorme dificuldade política em vender o peixe. Ele, em 2014, ele tinha feito uma política de inclusão escolar, aí, pessoas com deficiência na rede estadual, federal, que foi um baita feito. A Dilma não sabia disso. Teve um evento lá em Poços de Caldas que o pessoal das APAES falou, tirou dinheiro das APAES, e ela não soube responder. Vocês nem internamente dentro do governo sabiam os feitos do Haddad, né? Então tá vendo essa chacoalhada, e cá para nós também, né? Não dá mais essa questão do Brasil ser dividido entre os sindicatos e as grandes empresas, não tem mais essa... O jogo é muito mais amplo hoje em dia. Os sindicatos perderam expressão, inclusive devido ao trabalho de desmonte promovido pelo Supremo, e hoje você tem o quê? O que está desassistido aí é o conjunto de pessoas físicas e de pequenas empresas. Essas pequenas empresas que têm que ser organizadas, porque do jeito que caminha a economia e a tecnologia, as grandes plataformas vão matar o emprego. É verdade. Mesmo essa transição energética aí não é geradora de emprego. A geração de emprego está nas pequenas empresas. Elas têm que ser organizadas. Na forma de cooperativa, na forma de agricultura familiar, na forma do MST, na forma da associação comercial. Mas você não tem, o governo não acordou para isso ainda, nem sei se tem tempo aí para o Lula fazer uma reciclagem aí, digamos, na bandeira dele, né? E tem um outro ponto complicadíssimo, que é essa ofensiva americana contra o Brasil, hein? Sim. Eu escrevi sobre isso hoje, aí, isso aí é um ponto perigoso. É isso. Você tem 3 indicações claras. Tem tempo ainda, não? Um minutinho, né? Exatamente. Tem 3 indicações claras aí dessa ofensiva americana.
Esse negócio aí contra o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, que é um bestoide aí. Tem a ver com os Estados Unidos, a onda dos Estados Unidos é contra... a expressão de poder americano são as Big Techs. E você tem uma disputa entre Estados nacionais e Big Techs. E o grande representante dessa resistência dos Estados nacionais é o Alexandre de Moraes, por sua coragem nesse tempo todo. Então, o que eles querem é torpedear o Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto para mostrar essa nova fase americana de invadir países através de outros meios. O segundo ponto foi essa tentativa de transformar a PCC e tudo em organização terrorista. Se fizer isso, dá um baita poder para os Estados Unidos interferir aqui, invadir, atuar, fazer operações policiais. E o terceiro foi um buchicho que foi, no começo, aparecia como rumor infundado, mas que está ganhando substância, que é a tentativa de transformar a base aquela base... De Alcântara? De Alcântara em território americano. Então, são muitos fatores que lá atrás, antes, quando veio o pré-sal, você conseguia pegar esses fatores isolados, juntar e falar, vem coisa por aí. Eu diria hoje, juntando esses 3 fatores, vem coisa por aí. O que obriga que a gente considere que o Alexandre de Moraes é questão nacional, não é questão só do Supremo, não é questão só dele. Pois é, há muito bom. mais. Esse é o grande ponto do momento, é a grande história. É isso. Tem muito mais coisa escondida nessa história. Enquanto Eduardo Bolsonaro diz que está trabalhando, né? E que tudo vem da atuação dele nos Estados Unidos. Nem o Malafaia, até o Malafaia desautorizou ele, dizendo que não é o Eduardo coisa nenhuma. Né? Você acha que o Trump vai correr risco aqui, todos os negócios que tem entre empresas americanas e brasileiras, correr risco com o Eduardo Bolsonaro? Exatamente. Ele vai correr risco em defesa das Big Techs, que são a expressão que de poder. interessa, né, Nassif? Olha, bom final de semana para você, Nassif. Obrigada. Ótima noite. Obrigado. Até semana que vem. Gente. Beijo para você. Até semana que vem. 7 horas em ponto, agora é com você. Agora é a hora sagrada de liberar a Jurubeba. Jurubeba Days. Então vamos nessa. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Beijo, obrigado. Chico. Valeu. Beijo, Bom fim de comunidade. semana. Um ótimo